Estamos de volta com o programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Hoje entrevistando o Dr. Mauro Alexandre Barbosa Bordini, que nos traz importantes esclarecimentos a respeito dos atos que podem ser praticados nos cartórios de notas que foram autorizados no sentido de facilitar o acesso do jurisdicionado e evitar, inclusive, a utilização do Poder Judiciário. Doutor Mauro, falávamos no bloco anterior a respeito do inventário e partilha, e uma informação que eu acho que é importante para o nosso telespectador é que, na hipótese do inventário extrajudicial, o prazo para a abertura do inventário seria o mesmo prazo do judicial. E que prazo que é esse hoje previsto na legislação? Até metade do ano passado, não havia um prazo determinado para a abertura do inventário extrajudicial, diferente do judicial. E aí teve uma alteração por um entendimento da Fazenda Pública, visando preservação dos tributos, né? Então, ficou estabelecido o prazo de 60 dias da data do óbito, não há recolhimento de multa, não há incidência de multa até 60 dias da data do óbito, tem inclusive um desconto de 5% no imposto. A partir desses 60 dias até 90 dias incide multa já de 10% e a partir de 90 dias multa de 20%. Sobre o valor do imposto devido. Sobre o valor do imposto devido. Certo. Esse marco dos 60 dias é uma consulta que está sendo feita agora para a Fazenda. Como que marcaria? Porque no extrajudicial não existe o protocolo, diferente do judicial. O advogado das partes faz o protocolo, está parado o prazo, só quando apurar tudo o juiz. Isso, aí o juiz determina o recolhimento, não incide a multa. No extrajudicial não existe esse protocolo, então é uma consulta que o Colégio Notarial do Brasil, Seção de São Paulo, está fazendo, acompanhado inclusive pela ASP, que também tem interesse em determinar esse prazo. Então, ou se criar um protocolo, ou se talvez a escritura de nomeação de inventariante, está aguardando realmente a posição. Porque de repente o interessado fala, bom, eu tenho 60 dias. Quando 59 dias ele vai no cartório. Aí ele recebe aquela lista de documentos. Exatamente. E aí ele sai atrás dos documentos, quando ele consegue já está em 80 dias. A multa, já está devendo a multa. Exatamente, né? Esse aqui é o perigo. No judicial basta o protocolo. Basta o protocolo. Não tem multa. Aliás, é uma prática até comum, faz o pedido e pede prazo para juntar documento. Exatamente. E aí se livra da multa. Né? E o extrajudicial, por não ter previsão de protocolo na lei, então ficou em aberto essa questão, né? Está se aguardando agora a posição da Fazenda, se eles vão conseguir determinar uma interrupção no meio do extrajudicial também. Interessante. O que importa é que no Brasil a Fazenda é sempre muito inteligente, ela sempre acha uma forma de angariar recursos, né, para o nosso fisco. Não tem prazo, vamos achar um prazo. Você está reclamando, Rodrigo, mas é esse dinheiro que nos traz saúde, educação, de qualidade, transporte, que nós estamos vendo todo dia aí. Reflexão para você, telespectador. Ano de eleição, hein? Bom, quando nós pegamos a lista de documentos no cartório, o principal documento é a certidão de óbito, que é declarada por um dos herdeiros normalmente. E essa declaração, às vezes nem herdeiro Essa declaração nem sempre produz a verdade. E muitas vezes se oculta alguma coisa, como deixou bens? Não. Era aposentado? Não. Deixou filhos menores? Não. Era casado? A pessoa nem sabe se ele era casado. Pensa que é casado e não é. E às vezes aquele documento ele nasce viciado por falta de informação. O tabelião, no momento em que vai fazer aquela colheita de informações para fazer a escritura, ele confere alguma coisa ou vale o documento público? Em princípio, vale aquilo que foi declarado na certidão de óbito realmente. Eventualmente, um erro que se comprove por outro documento, mas provocado pela parte, né? A parte tem que trazer essa informação. Por exemplo, um herdeiro ficou de fora. Se eles não informarem, nós não temos
como pesquisar se existe outro herdeiro. Então, vale aquela declaração. Agora, se esse herdeiro vem, eles falam, foi um equívoco, quem declarou foi um vizinho e ele não sabia que tinha esse filho, e apresenta uma certidão de nascimento, também de registro civil, então, oficial, é válido e dá para colocar esse herdeiro junto. Mas o cartório não tem como diligenciar pela imensidão do registro civil para tentar descobrir se ele tinha mais filhos ou não. Então, no caso, não seria necessário uma ação de retificação de óbito, bastaria levar no cartório. Isso, se comprovar, bastaria. Okay. Situações que não se comprovam assim documentalmente, aí tem que retificar. Por exemplo, uma declaração de união estável. Eles colocam lá, convivia em união estável, mas não convivia. Aí tem que ser judicial, porque para o cartório de notas vai ser apresentado o óbito dizendo que convivia em união estável. Se não convivia, aí o juiz vai ter que fazer uma apreciação para ver se retifica e retira do óbito. Agora, doutor Mauro, dentro dessa linha que você está falando, vamos imaginar que tenha ocorrido o óbito, deixou bens, 2 filhos que moravam com o falecido, e teve um filho de um relacionamento anterior, que mora lá no Nordeste, e atualmente está trabalhando numa empresa no exterior. Entendi. E que ele só venha tomar conhecimento do falecimento do pai, vamos supor, 4 meses depois que o inventário já está concluído. E esqueceram, entre aspas, desse herdeiro. Uhum. Para regularizar isso, teria que ser pela via judicial essa retificação da partilha? Não? Teria que ser, porque... Em princípio, teve uma declaração dos herdeiros que compareceram, que todas as escrituras... Que eram os únicos herdeiros. Que eram os únicos herdeiros. Então, ele vai ter que entrar com uma anulação desse ato notarial, né? Lá na origem, para ser refeito daí com a forma correta, incluindo o novo herdeiro, né? Aquilo que era simples vai se tornar mais complicado. Exatamente. E depois que todos assinaram, entrou para o livro notarial, o cartório de notas já não tem mais poder de alterar ou mesmo cancelar aquilo, né? Ainda retificações ou uma sobrepartilha, eventualmente, pode ser feito normalmente, mas declarar cancelar, declarar nulo, somente judicialmente. Acho que petição de herança, né? Isso. Aí vai ter, se não era um herdeiro reconhecido, se não vai ter que ser, acho que, nulidade de partilha. Bom, temos um outro assunto que me parece interessante, porque é uma situação da sociedade moderna. Uhum. Nós vemos notícias, de vez em quando, uniões homoafetivas, né? Pessoas do mesmo sexo que se relacionam e, a partir daí, relações jurídicas começam a nascer dessa relação. Como é que está o cartório de notas a respeito disso? É possível regularizar essa situação? Existe autorização para a lavratura dessas escrituras? Sim. E é comum? Não. Não é tão comum quanto se imagina. Nós já fizemos, desde que eu assumi em 2013, cerca de 5 declarações de união homoafetiva. Não é tão comum assim. Mas ela é válida, né? Existe. E como tem essa vida em sociedade que é dinâmica, e o direito não pode ser estático e tem que então acompanhar. E os cartórios de notas são autorizados a fazer a lavratura da escritura de união homoafetiva. Existe uma normatização do CNJ, né? Já existe, inclusive até para o casamento no cartório de registro civil também é autorizado, né? E hoje pode-se registrar a própria escritura de união estável no cartório de registro civil também. Já há previsão de registro em livro próprio, que é diferente do livro do casamento, e alcança efeitos patrimoniais, previdenciários, nos benefícios do INSS. Todos esses direitos são tutelados através desse registro da união estável homoafetiva, né? Exato. E o custo dessa escritura, depende do patrimônio que eles tenham? Ou como é que funciona? Não. Para a constituição da união estável, não depende do patrimônio, o valor é fixado em tabela no estado de São Paulo, R$ 366,08.
Depois o registro, aí no cartório de registro civil é um outro valor, também pode se levar a registro. A dissolução da união estável, que o novo Código de Processo Civil prevê também a presença do advogado, similar ao divórcio e separação, aí depende do patrimônio, se for ter partilha, né? Porque aí vai depender do patrimônio formado e a divisão. Exatamente. Como sempre, o nosso fisco muito atento. Lógico. Também. Vendo o patrimônio de você, querido telespectador, vai cobrar a fatia dele. Está meio revoltado com o imposto. E outra questão E não também... é abril, hein? E não é mês de abril. Outra questão também que foram lavradas algumas escrituras um tempo atrás no interior foi a união poliafetiva, né? E agora o CNJ se manifestou para dar uma pausa, não se na lavrar. comarca de Tupã. Tupã, exatamente. Isso aí foi notório. Depois teve uma outra no Rio de Janeiro. E agora o CNJ pediu para esperar um pouco, que ele está tentando regulamentar para ver se libera ou não que os cartórios façam. Né? Viver a 2 já é difícil, imagina. 3, 4. Muita coragem. Coragem. É um exercício complicado, né, Rodrigo? Exatamente. Doutor, eu acho que será o nosso último assunto pelo momento do nosso programa. Surgiu, já havia, mas o novo CPC ficou mais robusto, a questão da ata notarial. Correto. Eu me lembro na eleição da OAB ano passado, onde vários candidatos faziam atas notariais contra outros para utilizar aquilo como prova. Explica melhor para o nosso telespectador como é que funciona a ata notarial, qual é a finalidade dela, como é que vocês fazem a elaboração da ata. A ata notarial ela serve exatamente para constatar fatos aferíveis pelos 5 sentidos. Então, imagens, sons, cheiro, barulho, tudo isso pode ser constatado através da ata notarial, visando sempre uma produção de uma prova com fé pública, que o que for atestado ali, que foi verificado, se presume verdadeiro devido a essa fé pública. Então, mensagem de WhatsApp com ofensas, ou no Facebook, ou barulho do vizinho que está incomodando repetidamente várias vezes e quer tomar uma tutela jurisdicional, já consegue, através de uma ata notarial, levantar essa prova, e aí o advogado, utilizando a medida cautelar, de repente, ele já consegue uma pré-produção de provas, né, que facilita essa trâmite da ação e a decisão do juiz, né? Com relação à ata notarial, na verdade, o tabelião, ele narra o que ele viu, o que ele ouviu. Exatamente. Agora, não há um juízo de valor a respeito. Ele não deve fazer nenhum juízo de valor, nenhum tipo de julgamento, se era legal, se realmente ele materializa atrapalha. o fato. Ele materializa o fato. Não pode emitir opiniões. Realmente esse barulho atrapalha. Não pode. Existe um barulho. Existe o barulho. Certo. Ele pode que chove, mas não pode dizer o que chove. Né? Exatamente. Tem um exemplo que, até tomando a água como exemplo, ele fala que viu um líquido transparente, inodoro, mas não pode falar é água, porque água demanda exames, perícias, né? É isso aí. Bom, da minha parte, professor Clóvis, foi meu professor na faculdade, temos que registrar esse momento. O doutor Mauro não, porque acredito que ele não estudou em Guarulhos. Não, estudei em São Paulo. Bom, da minha parte eu quero agradecer, doutor Clóvis, pela divisão de bancada, agradeço ao doutor Mauro pela excelente entrevista. Lembro ao telespectador que o nosso programa vai ao ar domingo às 22 horas, com reprise às terças-feiras, 7h30 da manhã. Contatos no site proleges@proleges.com.br e o acervo das nossas entrevistas, aqueles assuntos que você talvez tenha gostado, acabou perdendo, no site proleges.com.br. Clóvis, por favor. A recomendação, Rodrigo, complementando essas informações, é de que o programa pode ser assistido na internet, né, em tempo real. Então, acessando www.d11.com.br. O nosso telespectador tem um conhecido, quer recomendar assistir às entrevistas. Como a TV é local, ele pode orientar para que as entrevistas sejam acompanhadas pela internet. Né?
Agradeço ao Dr. Mauro a gentileza. Obrigado. Certamente várias questões ficaram em aberto e eu tenho certeza que em outra oportunidade estaremos conversando para outras observações, né? E o próprio dinamismo da interpretação da norma, né? Isso. Nós temos a questão aí do uso capião extrajudicial, que se inicia sempre com a ata notarial. Exatamente. Temos várias questões aí, já trouxemos inclusive o doutor Manuel, oficial do primeiro cartório, ele já nos colocou as dificuldades. Da minha parte, agradeço ao doutor Rodrigo pela companhia e deixo para as suas considerações finais. Também agradeço a oportunidade e o convite de explicar um pouco da nossa atividade notarial para o telespectador da TV Destaque. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Até lá.